quem chegou agora, boa noite para quem já estava. Quem não me conhece, eu sou Policarpo Almeida, também sou professor da área de engenheiro mecânico, professor da área de engenharia. Depois eu vou deixar que os outros demais professores se apresentem também. Então, a gente resolveu, seguindo a semana profissionalizante, a gente resolveu juntar as turmas, até porque a gente está lidando com engenheiro eletricista, mecânico, civil, então são áreas em comum, de afinidade, então a gente optou por a junção, certo? E nessa semana a gente vai tentar demonstrar, vai tentar sair da teoria de conta, cálculo, de tabela, de fórmula, equação, a gente vai mostrar um pouco os desafios e alguns benefícios da engenharia. O que acontece? Acho que a gente estava conversando aqui, ao final a gente vai tentar passar alguma atividade avaliativa, ponto extra, aí a gente vai explicar mais para frente, ou então qualquer coisa a gente manda no Teams, nossa conversa, certo? Antes de passar as palavras para o professor, tá, a professora Marília, eu quero pedir a todos que coloquem o microfone no mudo, por favor, para poder não ficar ruído, não ficar atrapalhando. E caso alguém tenha alguma dúvida ao decorrer do vídeo e a gente souber responder também, aí o que acontece levante a mão, então escreve alguma coisa que, como a gente vai estar aqui, a gente pode ler a sua dúvida ou responder, digitar a resposta, ou abrir a oportunidade para que vocês perguntem para os demais. Certo? Essa é uma saída. Aí a gente vai passar, aí a gente vai respondendo e vai conversando aí durante o vídeo. Ok? Então, eu vou passar as palavras para o professor Tássio, professora Marília, para que a gente possa dar continuidade com os vídeos. Tássio, desculpe, primeiras damas, professora Marília, por favor. Por favor. Obrigada. Boa noite a todos. Eu sou a professora Marília Gabriela, ensino a disciplina de tópicos integradores para o curso de Civil e para o curso de Mecânica. Hoje a gente vai estar, como o professor Policarpo já falou para vocês, passando alguns vídeos. Vai ser uma aula mais dinâmica para vocês. E, no final, para as minhas turmas, eu vou estar entrando em contato com vocês através do Teams para passar uma atividade, certo? Então, quem puder, pessoal, vai avisando nos grupos para que o restante do pessoal vão entrando. É muito importante esses vídeos de hoje, porque vai gerar esse resumo no final, ok? Então, qualquer dúvida, eu vou estar aqui acompanhando, também juntamente com os professores, para estar respondendo a vocês. Então, qualquer dúvida é só deixar aqui no chat. Uma boa noite a todos. Bom, pessoal, boa noite a todos, então. Meu nome é professor Tássio. Sou da equipe de engenharia mecânica da Unasal. Professor Calouro, entrei agora, no meu primeiro período aí na Unasal, e como os demais professores falaram, a gente trouxe essa dinâmica mais ativa para vocês verem os vídeos, vocês refletirem um pouco sobre a profissão de vocês e a atuação, né, o exercício do engenheiro no mercado de trabalho, o que se requer, né, o que as empresas buscam no perfil profissional de engenharia. Então, o dinamismo é mais para vocês observarem, mais olharem, ficarem atentos quais as demandas e como os engenheiros se portam os desafios que eles encontram no dia a dia do trabalho. Beleza? Estou Policarpo. Então, deixa eu ver como é que eu lembro aqui para compartilhar a tela. Enquanto você vai compartilhando aí, Policarpo, só lembrar, assim como a professora Marília falou, quando terminar a nossa oficina de hoje, eu também vou estar solicitando no Teams uma atividade, né, um ponto extra, e eu vou entrando em contato com vocês pelo Teams, pessoal da minha turma, e só isso. Eu vou liberar o vídeo. Só confirma como está saindo o áudio, por favor. Beleza.
Professor Policarpo, eu não estou ouvindo, não. Também não. Peraí. Está bem distante a voz. Bem distante. Deixa eu ver essa configuração aqui, então. Ah, pronto, já sei qual foi o problema. E agora? Material com a estrutura de um átomo de carbono. Milhões de vezes mais o material mais leve feito pelo homem, também o mais forte. Cerca de 200 vezes mais forte que o aço. Flexível, elástico, elevado grau de transparência e conduz calor 2 vezes melhor que o diamante. Eletricidade melhor que o cobre ou o ouro. Ele revolucionará a indústria de eletrônicos, possibilitando, por exemplo, a construção de baterias com carga ultra rápida e de longa duração, telefones flexíveis e quase transparentes e computadores ultra rápidos. Uma folha de grafeno, que tem um átomo de espessura, poderia aguentar o peso de um elefante sem se romper. Um fio de grafeno, mais fino que um fio de cabelo, poderia segurar o peso de um piano. Você já deve ter ouvido falar do grafeno, mas todo esse potencial é feito de um material tão comum como... Só para reforçar, por favor, desliguem os microfones. Certo? o grafite da ponta de um lápis. Por que ainda não estamos usando ele em todas essas aplicações em escala industrial? Vamos ver como o grafeno mudará o mundo como conhecemos e por que isso ainda não aconteceu. As aplicações do grafeno são incontáveis. O grafeno é o melhor condutor elétrico conhecido. Com isso, os componentes metálicos nos dispositivos eletrônicos poderão ser substituídos. Vou reiniciar aqui para... Grafeno, material com a espessura de um átomo de carbono, 1 milhão de vezes mais fino que uma folha de papel. É o material mais leve feito pelo homem e também o mais forte, cerca de 200 vezes mais forte que o aço. É flexível, elástico, com elevado grau de transparência e conduz calor 2 vezes melhor que o diamante, eletricidade melhor que o cobre ou o ouro. Ele revolucionará a indústria de eletrônicos, possibilitando, por exemplo, a construção de baterias com carga ultra rápida e de longa duração, telefones flexíveis e quase transparentes e computadores ultra rápidos. Uma folha de grafeno, que tem um átomo de espessura, poderia aguentar o peso de um elefante sem se romper. Um fio de grafeno, mais fino que um fio de cabelo, poderia segurar o peso de um piano. Você já deve ter ouvido falar do grafeno, mas e com todo esse potencial, é feito de um material tão comum como o grafite na ponta de um lápis, por que ainda não estamos usando ele em todas essas aplicações em escala industrial? Vamos ver como o grafeno mudará o mundo como conhecemos e por que isso ainda não aconteceu. As aplicações do grafeno são incontáveis. O grafeno é o melhor condutor elétrico conhecido. Com isso, os componentes metálicos nos dispositivos eletrônicos poderão ser substituídos por grafeno. Como ele também é extremamente leve e flexível, será possível construir, por exemplo, celulares e computadores que poderão ser enrolados como jornal, ou ainda alguma tecnologia integrada nas roupas, podendo, por exemplo, reagir às condições de temperatura do ambiente. Outra aplicação seria melhorando as tradicionais baterias de 1 litro, tornando-as muito mais leves, flexíveis, com maior duração e com carga muito mais rápida. Atualmente, uma bateria com grafeno apresentada ao mercado pela empresa Grafenano promete entregar uma autonomia aos carros elétricos de 800 km, carregando 33 vezes mais rápido que uma bateria tradicional, demorando minutos. Em comparação, o modelo S da Tesla de 400 a 600 km. As propriedades do grafeno também permitirão produzir capacitores muito melhores. Uma bateria armazena energia elétrica de química. O capacitador armazena diretamente na forma de campo elétrico
Isso permite a carga e descarga muito rápida, em segundos ou milissegundos. Já um supercapacitor consegue armazenar muito mais energia e por muito mais tempo que um capacitor normal. E também fazer essa carga e descarga de enormes quantidades de energia de forma ultra rápida, coisa que com uma bateria normal não é possível. Um supercapacitor de grafeno terá essas propriedades enormemente amplificadas. Imagine um celular carregando em segundos, um carro elétrico esportivo com grande poder de aceleração, exigiria uma descarga enorme de energia em pouco tempo. Com o supercapacitor de grafeno, é possível armazenar energia na casa de um notebook, ou no próprio chassi do carro, ao invés daquelas grandes e pesadas baterias. Será possível até armazenar energia nas roupas, em algum dispositivo colado sobre a pele. Há ainda inúmeras outras aplicações para o grafeno, como na filtragem das impurezas da água e para a dessalinização da água do mar, utilizando quase a metade da energia dos processos atuais. Por ser também um excelente condutor térmico, será possível resfriar muito melhor os componentes eletrônicos, evitando a deteriorização, reduzindo as perdas e melhorando a segurança. Como o grafeno conduz eletricidade 250 vezes melhor que o silício, poderá ter uma capacidade de processamento muito maior. Estudos realizados com transistores de grafeno mostraram que um processador de grafeno poderá ter um processamento de 2 THz, gastando apenas 1% da energia dos atuais. Atualmente, os melhores processadores chegam a 5 GHz, e já estão em torno disso faz alguns anos. E esse tipo de processador de grafeno também é bem menor, permitindo a miniaturização de dispositivos. E como o grafeno conduz muito bem o calor, o seu notebook não precisará nem de cooler. Estudos também já estão sendo realizados na produção de coletes balísticos feitos com poucas folhas de grafeno, sendo muito mais fortes que o Kevlar, além de infinitamente mais leves e maleáveis. O óxido de grafeno também é muito bom em absorver resíduos radioativos. Pesquisadores descobriram que pedaços microscópicos de óxido de grafeno se ligam a contaminantes radioativos, transformando-os em aglomerados que podem ser facilmente coletados. O grafeno também tem um potencial de aplicações quando combinado com outros materiais. Se combinar o grafeno com tintas, a ferrugem será coisa do passado. A tinta poderia até ser preparada para conduzir eletricidade. O grafeno pode ser um componente-chave na construção de músculos artificiais. Se revestir o grafeno com polímero, o material irá se expandir ou contrair ao se aplicar uma corrente elétrica. Ou como no caso deste vídeo, se revestir nylon com grafeno e aplicar um feixe de luz, ele também se comporta como um músculo artificial. As características de transparência e alta condutividade elétrica e térmica também tornam o grafeno um ótimo material para aplicar em painéis fotovoltaicos para aumentar a sua eficiência, principalmente o óxido de grafeno, que é mais transparente e conduz mais corrente elétrica. Algumas pesquisas aplicando grafeno em painéis fotovoltaicos já possibilitam gerar energia em dias chuvosos. As folhas de grafeno separam os íons positivos da água da chuva, se ligam com a camada do grafeno com elétrons já presentes, formando um tipo de capacitor carregado. Seria impossível construir uma aeronave só com grafeno, porque ele não é um material rígido, mas é possível incorporar ele em algumas partes da estrutura, incorporando ele a outros materiais. Por exemplo, incorporar o grafeno no plástico que segura as fibras de carbono nas asas das aeronaves reduzirá drasticamente o peso, aumentando a autonomia e também a sua resistência, tornando-a muito mais segura. As suas propriedades elétricas também ajudarão a reduzir os danos provocados por raios nas aeronaves. As aplicações do grafeno na biomedicina também são inúmeras, como próteses e tecidos artificiais e até na produção de preservativos. Recentemente, cientistas também descobriram que, ao sobrepor 2 camadas de grafeno, rotacionando 1,2 grau entre elas, o material apresenta um tipo de magnetismo que poderia ser útil para desenvolver memória para computadores quânticos. É impossível falar aqui em um único vídeo todas as aplicações do grafeno, mas acho que já deu para ter uma ideia. Mas o que é grafeno, afinal? Os átomos de um elemento, como o carbono, podem se unir de diversas formas geométricas diferentes, formando diferentes substâncias. Isso é o que se chama de alotropia. No caso do carbono, além do carvão e da fuligem, que tem a estrutura atômica desordenada, as formas mais comuns são o diamante
o grafite, o grafeno, o nanotubo de carbono e os fulerenos. Essas diferentes formas possuem diferentes propriedades. O diamante é transparente, isolante elétrico, o melhor condutor térmico conhecido e o mais duro. O grafite é escuro, condutor elétrico e térmico, macio. Nos diamantes, cada átomo compartilha elétrons com outros 4 átomos em ligação covalente, formando uma estrutura tetraédrica em 3 dimensões. As ligações covalentes são aquelas em que os elétrons mais externos de 2 átomos são compartilhados. É o tipo mais forte de ligação. No caso do carbono, os 4 elétrons livres na órbita externa fazem as ligações. A estrutura tetraédrica em 3 dimensões torna o diamante extremamente estável e rígido. E como não há elétrons livres, ele também é um isolante elétrico. Ele é transparente porque os fótons de luz visível com pouca energia não conseguem excitar os elétrons, ligados com as ligações extremamente fortes, sendo então refratados. Agora, se os átomos de carbono são organizados em forma hexagonal em um plano, como em um favo de mel, com a espessura de apenas um átomo, temos o tão famoso grafeno. Se formar uma esfera com essa folha de grafeno, temos o fulereno buckbola. Se fizer um cilindro com essa folha de grafeno, temos o nanotubo de carbono, extremamente resistente e com grande potencial de aplicação em elevadores espaciais. Se empilhar diversas dessas folhas de grafeno, temos o conhecido grafite, aquilo que tem na ponta do lápis. No grafite, as folhas de grafeno não são molecularmente ligadas, elas têm um espaço entre elas, e são mantidas juntas pela força eletrostática chamada força de Van der Waals, que é uma força relativamente fraca. Por isso que o grafite é tão macio. No grafeno, os elétrons também fazem ligações covalentes. As 2 deles fazem uma ligação dupla. Uma dessas ligações pode facilmente ser desfeita ao se aplicar uma corrente elétrica, fazendo com que esse elétron fique livre para se mover, formando novamente uma nova ligação em um outro átomo de carbono. Isso torna o grafeno o melhor condutor elétrico conhecido. A condução elétrica significa que é necessária pouca energia para excitar os elétrons. Isso faz com que o grafeno absorva os fótons no espectro de luz visível, ou seja, absorva a luz. E é por isso que o grafite do seu lápis é escuro, ao contrário do diamante. Mas o grafite é escuro porque é composto por milhões de folhas de grafeno. 1 milímetro de grafite é aproximadamente 3 milhões de folhas de grafeno. O grafeno é uma folha de carbono com a espessura de apenas um átomo. Isso é 1 milhão de vezes mais fino que um fio de cabelo. Ele é tão fino que absorve apenas 2% da luz que passa por ele. Isso significa que é quase que completamente invisível a olho nu. Imagine uma lente de contato com um computador integrado, ou uma tela transparente com informações no vidro do carro. Por ter a espessura de apenas um átomo, o grafeno é considerado como sendo um material 2D. A espessura é considerada como sendo zero. Se assim tão fino, o torna também extremamente flexível e leve. Uma folha de grafeno do tamanho de um campo de futebol pesaria cerca de 1 grama. O grafeno já era estudado de forma teórica desde 1946, mas acreditava-se que compostos bidimensionais não poderiam existir devido à instabilidade térmica quando isolados em uma única camada. Mas em 2004, cientistas da Universidade de Manchester, no Reino Unido, conseguiram isolar o grafeno em laboratório, rendendo o Nobel de Física em 2010 para 2 pesquisadores da equipe. Descobriu-se então que as ligações covalentes entre os carbonos são tão pequenas e fortes que impedem que as flutuações térmicas desestabilizem a molécula. Para conseguir isolar o grafeno, os pesquisadores colaram e descolaram uma fita adesiva em um pedaço de grafite. Depois dobraram a fita, colando e descolando várias vezes para obter uma camada cada vez mais fina de grafite, quase transparente. Depois colaram e descolaram essa fita em uma pastilha de silício com um substrato de óxido de silício na superfície, e utilizando o microscópio, conseguiram finalmente observar algumas camadas de grafeno sobrepostas, podendo identificar uma região com apenas uma única camada de grafeno. Esse processo é chamado de clivagem micromecânica, ou a técnica de fita adesiva. Simples, hein? Na verdade, a sacada dos cientistas foi conseguir um reconhecimento visual do grafeno de forma muito clara e definida, obtido pela escolha do substrato, que forneceu um bom contraste óptico. O processo foi muito engenhoso, mas isso não é nada escalável.
Não podemos montar uma linha de produção colando e descolando fita adesiva, mas há diversas outras técnicas de produção sendo estudadas. Um dos métodos mais comuns e baratos de produzir grafeno é minerar o grafite do solo e separar química ou mecanicamente as folhas de grafeno. Esse processo é chamado de esfoliação, parecido com a esfoliação de pele, e produz grafeno de tamanho pequeno, mas de altíssima qualidade, elevado valor de mercado. O processo utilizado em 2004 pelos pesquisadores com a fita adesiva utilizou uma forma de esfoliação, mas existem outras técnicas de esfoliação muito promissoras para a produção em massa. Há ainda outras técnicas, como a de deposição química de vapor, ou CVD, onde se injeta um gás de hidrocarbonetos em um ambiente que se tem uma folha de metal. Se aquece o ambiente para quebrar as moléculas do gás, liberando hidrogênio e mantendo apenas os átomos de carbono, que aderem na folha de metal. Esses carbonos se ligam facilmente com outros átomos de carbono, formando a estrutura do grafeno. Porém, o grafeno obtido dessa forma é de menor qualidade. Existem diversos outros processos, mas esses são os principais. Mas nenhum desses está em fase de produção em larga escala, como temos para o plástico, por exemplo. A dificuldade na produção do grafeno também faz com que ele seja extremamente caro. O preço pode variar bastante dependendo do volume e da qualidade do grafeno, como impurezas e número de folhas de grafeno sobrepostas. Ele pode ser encontrado uma faixa entre $20 e $2.000 por quilo. Por exemplo, esse wafer de grafeno de 14 centímetros de diâmetro custa $8.900. Isso dá cerca de R$35 mil. O grafeno é feito a partir do grafite, e o Brasil possui a terceira maior reserva de grafite do mundo, com 72 milhões de toneladas. Mas enquanto que 1 quilo de grafite custa menos de R$20, 1 quilo de grafeno pode custar mais de R$8 mil. Podemos perceber que mais importante do que ter reservas de grafite é dominar o processo de produção do grafeno. Mais do que isso, considerando que o preço do grafeno tende a se reduzir muito ao longo dos anos, conforme o processo de produção se torna mais eficiente, mais importante ainda são as patentes dos produtos que podem ser construídos com essa tecnologia. Atualmente, só a China detém a metade das patentes com grafeno. Não é de se espantar, já que eles estão investindo bilhões de dólares por ano em pesquisas nessa área. Há uma corrida global para trazer esses produtos ao mercado. A mudança que o grafeno provocará na nossa sociedade é comparável com a provocada pela primeira revolução industrial. Ninguém vai querer ser o país que produz lápis se pode produzir grafeno. Com o boom do grafeno, outros materiais 2D começaram a ser pesquisados, como o borofeno, com algumas propriedades até superior ao grafeno. O futuro promete ser interessante. De que outras formas você acha que o grafeno mudará o mundo? Escreva nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Então, turma, boa noite. Esse aqui é um dos vídeos que a gente separou. Quem é meu aluno sabe que eu pego muito no pé, que é o certo, o porquê estudar essas matérias, né, de ciências materiais, materialização mecânica, porque é a forma que você vai testar e analisar qualquer tipo de inovação. Até para o civil, também, por que não investir em alguma coisa, investir em material para facilitar uma obra, uma construção, alguma coisa assim. A gente costuma pensar muito que a gente paga para pensar. Então, essa é uma grande oportunidade. Eu vou procurar outro aqui, que tiver uma coisa a acrescentar, para ficar à vontade. O áudio está meio ruim.
tem um ponto importante. Eu acho que tem alguém com algum ventilador próximo ao microfone aí. É. Pois é, um ponto importante, Policarpo, desse vídeo que você trouxe, né? Foi o ponto que me chamou mais a atenção, acho que também da professora Marília e dos demais colegas aí, que o Brasil tem a terceira maior reserva de grafite no mundo, né? O que salienta o quanto a pesquisa é importante para você conseguir trabalhar em patente, conseguir trabalhar em tecnologia para fazer com que essa reserva de grafite se transforme em algo útil, extremamente útil para a nação, né? Não só útil para a nação, em termos da tecnologia que vai ser empregada no país, mas como em termos de renda, de dinheiro que vai se conseguir ao se exportar esse tipo de produto. Eu acredito que esse foi um dos pontos, além de todas a gama de coisas que o grafeno consegue desenvolver, acho que foi, para nós brasileiros, eu acho que é um dos pontos principais dessa apresentação, que eu queria ressaltar aqui, é essa reserva do Brasil de grafite. O professor Marília, quer apresentar? Como você falou, o que me chamou muita atenção foi a parte da pesquisa, né? Que até agora, só em saber toda a funcionalidade, o comportamento dele, tudo isso, até mesmo a concentração em cada país, em cada região do mundo, tudo isso é através de pesquisa, né? Então, assim, e cabe ao Brasil, assim, a questão da estruturação e também do interesse das pessoas para focarem nisso, né? Porque enquanto a gente fica com materiais e a potência e a funcionalidade é bem mais reduzida, bem mais limitada, com investimento, com pesquisa, com descobertas, podemos partir e dar um salto, né? Um salto enorme aí, trazendo grandes benefícios e causando uma grande revolução, né? Na tecnologia. E saiam do conceito de que eu nunca vou usar isso em minha vida, viu? Dependendo da área que você trabalha, você não pode usar com frequência, mas de algum ponto vocês vão precisar. Uma coisa certa, o real problema é tentar baratear, mas aí é que é a situação. Você começa a pesquisar, você começa a desenvolver, chega uma hora que você consegue desenvolver também, não só 1000 possibilidades de uso, mas também 1000 possibilidades de tornar mais barato, mais acessível a todos. Então, isso faz parte da pesquisa. Entendeu? Isso, até porque, professor Policarpo, a gente tem até mesmo agora se tornou, né, popular e acessível, assim, que está mais acessível a energia solar. E até então, no início dela, era tipo algo que você estava imaginando, quando é que eu vou ter condições de colocar um sistema desse em minha casa? Mas hoje em dia, através de estudo e pesquisa, de produção, e até mesmo que distribui a produção em todo mundo, então tem concorrência, tem tudo, se tornou mais acessível, né? Então, assim como aconteceu, só um exemplo, tem vários outros, também pode acontecer com esse material. E antigamente o custo-benefício do serviço era muito precário, então era equipamento muito caro com eficiência muito pouca. Hoje em dia ainda não está no auge, mas está bem melhor do que era antes, né? E quando eu falo antes, é coisa de 3, 4 anos atrás, não há 20, 50, entendeu? Então isso é interesse da pesquisa científica. E um ponto interessante também, Policarpo, a professora Marília e os demais, é que, parafraseando o que você falou, Policarpo, que eu nunca vou usar isso, eu falaria ainda além, né, que eu nunca vou trabalhar com isso. Tire isso da mente, porque como você vê que o nosso país é a terceira principal reserva de grafite, ou seja, e vai ter muita área de pesquisa voltado para o tema do grafeno, e vocês aqui na academia, no curso de vocês de engenharia mecânica, começam a desenvolver essas habilidades mentais, essas qualidades necessárias para trabalhar com esse tipo de pesquisa. Um mestrado, um doutorado, nada impede você
sair daqui da Uninasal, conseguir seu diploma, certo? E adentrar, ver um centro de pesquisa e adentrar para eles trabalhar com esse tipo de tema. Eu acho que é bom a gente puxar isso, que isso não está longe da gente, entendeu? Isso não está longe do nosso esboço de trabalho como engenheiros. Nós, como engenheiros, temos capacidades, conseguimos a formação suficiente necessária para entrar nesse tipo de pesquisa e contribuir com o desenvolvimento do nosso país, que também acho que é um ponto interessante. Isso não está longe da gente. Isso não está longe de você, não está longe da gente aqui no Vale do São Francisco. É algo que nós podemos participar também. Vai ser tema para os próximos 10, 15 anos de pesquisa, o grafeno, com certeza. E tem outro só para complementar, para a gente partir, a continuidade, na verdade, partir não. Não sei que eu queria falar alguma coisa também, né? Não é nem somente a vida acadêmica, você pode ser aquele vulgo cientista e trabalhar no laboratório mesmo, entendeu? E ter que desenvolver esse tipo de material. Exatamente. É só um mestrado, doutorado, aí também é outra opção que tenha. Ou quando eu falei, até exemplificando, também o Tassi falou de um ponto, é justamente isso. Você, como engenheiro, você tem que pensar no melhor. O melhor, às vezes, é o mais barato. O seu cliente, claro, né? Então, é verdade. Pegando esse gancho aí, Policarpo, do melhor mais barato, vou colocar alguns pontos aqui que vão ser fundamentais para a gente assistir esse próximo vídeo, que eu destaquei como sendo os pontos cruciais do trabalho de vocês, futuros engenheiros, vocês formados aqui na sala. Vocês, quando conseguirem cumprir todos os créditos, conseguirem o seu diploma, entrarem no mercado do trabalho, vocês vão ser cobrados por inovação, vocês vão ser cobrados por aquele profissional que vai assumir o risco da empresa, certo? Esse documentário ele vai trazer um ponto muito interessante, esse próximo documentário agora, ou da Mega Máquinas, especificamente da Ducati, ele vai trazer um ponto onde as empresas que estão passando por algum tipo de crise, elas se deparam com essa situação de como sair da crise. E é aí que entra a atuação de vocês, dos engenheiros. Vocês vão ser contratados justamente para ter esse pensamento crítico, esse pensamento racional, esse pensamento fora da caixa, assim, por assim dizer, para tirar a empresa, tirar o empreendimento que você está associado de um momento de crise econômica, como é comum. Nas últimas décadas, a gente sempre vem passando por uma sazonalidade, né? Tem um momento de estabilidade, tem um momento de crise, estabilidade, crise. Então, o empreendedor vai investir pesado em você, vai investir em pesquisa, vai investir em desenvolvimento, ou seja, vai investir no seu conhecimento que você vai estar adquirindo aqui na academia para poder você resolver esse tipo de problemas, situações de problemas, que vão poder tirar a empresa dele da resolução desse tipo de problema. Então, todos esses pontos são necessários vocês terem essa visão, compreender, e é isso que vocês vão lidar a partir do momento que vocês saírem da faculdade. Essa é a ideia dessa oficina um pouco mais dinâmica, de vocês abrirem a mente de vocês para como funciona um pouco do mercado de trabalho em cima dos engenheiros, certo? Legal, se quiser adicionar alguma coisa, professora Marília. Não, acho que você já pode falar já. Podem começar o documentário. Então, tentem assistir esse documentário e tentem observar essas palavras-chave que eu falei para você: crise, risco. Vocês vão ver profissionais
responsável por orçamentos milionários, tentando que decidir produção de produto novo, como sair, como tirar a empresa da crise e tudo mais. E uma empresa assim, a Ducati, né, que faz máquinas, super motocicletas e super reconhecida, também passa por esse tipo de situação e também, por sua vez, vai cobrar da sua equipe de engenheiros a resposta para a qual eles foram contratados, certo? O Policarpo, quando quiser, pode soltar o nosso documentário. Só confirme para mim o áudio, por favor. Pode estar ok. O som do motor Ducati é reconhecido pelos fãs de motociclismo em todo o mundo. É o som da Itália. O som dos... E o som de uma empresa de renome por fazer as coisas de maneira diferente. Senza nuove idee. Sem ideias novas, sem correr riscos, você não vai muito longe. Mas até mesmo para uma empresa conhecida por correr riscos e inovar, esta moto, a revolucionária muito estudada 1200, é fora de série. O desafio que nós escolhemos aceitar foi construir uma moto que era 4 em 1. É uma completa de ficção científica, um metamorfo que realmente se transforma de uma máquina para outra. Os técnicos disseram que seria impossível construir, que isso nunca iria funcionar. Mas essa mega fábrica em Bolonha é testemunha do fato que às vezes é bom sonhar. Mega máquina Ducati. Bolonha, no Vale do Rio Pó, no norte da Itália. Para os turistas, esta é a cidade das Torres, que abriga uma das mais antigas universidades. Mas para todos os entusiastas da motocicleta, Bolonha significa apenas uma coisa: a Ducati. Para os fãs, esta é uma meca do motociclismo. A cada 2 anos, dezenas de milhares de seus seguidores mais devotos, os chamados Ducatis, vêm para Bolonha para a Semana Mundial da Ducati, para comemorar todas as coisas da Ducati. Hoje são mais animados que pois a empresa está lançando seu novo piloto de Grand Prix, 9 vezes campeão do mundo e tesouro nacional italiano, Valentino Rossi. O calor é maravilhoso. Você pode realmente sentir a diferença de trabalhar com uma equipe italiana. A Ducati frequentemente descrita como uma Ferrari, uma marca na no mais alto nível do esporte. Suas motos de competição já ganharam 17 campeonatos reais. E suas motocicletas de estrada são geralmente consideradas as melhores marcas de alto desempenho do mercado. Sexo, sprint em 2 rodas. Todas as motocicletas da Ducati, incluindo a de competição de Rossi, são projetadas e construídas aqui mesmo no coração de Bolonha, na sua fábrica de 64 mil metros quadrados. É um sonho que se realiza, um dia memorável e histórico. Aqui todas são supervisionadas pelo diretor executivo Gabriele Tentocchio.
non facciamo mezzi di trasporto. Nós não fazemos apenas veículos, fazemos sonhos. Fazemos motocicletas que realizam os sonhos de nossos clientes. Di portare, di condurre una moto Ducati. Mas personificar o sonho italiano não é fácil. Desde a origem humilde, em 1926, a Ducati tem consistentemente apostado em projetos inovadores e foi pioneira em tecnologias novas e caras para criar a sua reputação mundial. Sem ideias novas e sem correr riscos, você não vai muito longe. Mas apenas alguns anos atrás, este sonho italiano ficou sombrio. Como muitas outras marcas de luxo, a sobrevivência da empresa estava sob a ameaça de uma recessão econômica que culminou na crise financeira global de 2008 e 2009. A Ducati inventou a perspectiva de uma queda radical na procura por suas máquinas de alta performance especializadas. Como consequência da recessão, os meus colegas, sócios e eu discutimos qual seria a melhor atitude a tomar para retirar esta situação de crise. A Ducati se destaca na produção de motos esportivas de alta performance. Mas havia outros grandes mercados que não estavam explorando. Touring, para usar longas distâncias em conforto com um amigo na garupa. Off-roaders, para encarar pistas de terra e trilhas de montanha. E motocicletas de cidade, para transporte urbano e serpenteio no tráfego pesado. Para e anda. Mercados dominados por produtores gigantes no mundo da motocicleta. Fiel à sua tradição de correr riscos, a Ducati decidiu não baixar seu nível para sobreviver, mas expandir e enfrentar os concorrentes de frente nos outros mercados. Muitas pessoas acharam que a nossa decisão era arriscada demais. A Ducati tinha fé que seu know-how de corridas daria a tecnologia para inovar a sua saída da recessão. Teria sido fácil cortar nossos custos em pesquisa e desenvolvimento para lidar com a recessão. Na verdade, fizemos o contrário. Mas há um grande problema. A Ducati só poderia se dar o luxo de desenvolver um novo tipo de motocicleta. Então, em qual dos outros mercados de motocicletas deveriam entrar? A pressão de decidir qual caminho tomar caiu sobre o gerente-geral Claudio Domenicali. Este é o mais importante investimento que já fizemos nos últimos tempos. Estamos investindo muito em termos de pesquisa e desenvolvimento. Trabalhando dia e noite no centro de design, ele e seus chefes de departamento lutaram com esse dilema. Eles consideraram todas as opções. Até que surgiu uma resposta muito inesperada. Começamos a pensar em uma moto que pudesse mudar de acordo com a vontade do motociclista, que pudesse, às vezes, ser uma moto esportiva e outra, uma máquina mais confortável para passear e viajar. Fiel à tradição da Ducati de fazer as coisas de forma diferente, a equipe propôs uma abordagem completamente nova. Eles propuseram o impossível. Quando meus engenheiros vieram com a ideia, eu sabia que era a solução. Em vez de escolher um novo mercado, a decisão foi pegar todos os quatro com uma única motocicleta. Uma ideia que soa como pura fantasia. Porque uma moto que é um foguete no asfalto precisa de um design completamente diferente de uma que possa correr no chão duro. E precisa também de uma estrutura completamente diferente para poder cruzar longas distâncias com um passageiro na garupa e ser vigiado através do tráfego da cidade. Mas Domenicali e sua equipe acham que isso pode ser feito. Se eles puderem fazer uma máquina que realmente se transforma de uma moto para outra com clique de botão, eles poderão assegurar o futuro da Ducati. Certamente
Para gerir uma empresa, você sempre tem que assumir alguns riscos. Mas sem riscos não haveria espaço para oportunidade. Calculamos esse risco e sabíamos que era uma decisão corajosa desenvolver um tipo de moto que nunca tinha existido no mercado. A Ducati vai jogar 10 milhões de euros na sua tentativa de realizar este sonho. Imaginar uma máquina capaz de fazer 250 km por hora na estrada e ainda cujos sistemas de suspensão e motor podem mudar de forma para permitir que encare trilhas de montanha e terra, e que podem se transformar novamente em uma ágil moto urbana. Eles a chamam de Multistrada 1200. Agora, tudo o que eles têm que fazer é construí-la. São 7h30 da manhã. Os portões principais da fábrica da Ducati no bairro Borgo Pagnale de Bolonha se abrem. E nela entram os homens e mulheres que lá trabalham. Na cantina, os trabalhadores tomam seu café da manhã. Aqueles cujas estações de trabalho estão próximas apenas caminham até esses departamentos. Mas essa fábrica é imensa. Então aqueles cujas áreas ficam mais distantes sobem em suas bicicletas Ducati e pedalam nas ciclovias internas da mega fábrica. Mais de 1.000 pessoas trabalham aqui, criando as 6 famílias diferentes de motocicletas e suas motocicletas de competição super secretas. É tudo dividido em 2 vastos andares. Designers e engenheiros no piso superior, enquanto o piso térreo forma o centro de produção. Atrás de portas fechadas, o departamento secreto de corrida. Dele, a área de montagem e teste de motores. A área de montagem principal de veículos. A área de teste final e acabamento de veículos. E o supermercado de peças. Todos os componentes para todas as Ducatis do mundo passam por aqui, prontos para os trabalhadores virem buscá-los e levá-los para os respectivos departamentos de fabricação. Pessoas como Patrícia, que empurra um carrinho de compras gigante para o departamento de montagem de motor. Todas essas peças são necessárias para construir apenas um motor. O motor é o coração de toda Ducati. Uma usina de força mecânica, em vez das artérias, válvulas, músculos e veias, é composta por cilindros, pistões, válvulas, embreagens e engrenagens. Na multistrada, esse coração terá que ter não apenas um pulso, mas 4 muito diferentes. É o primeiro de muitos desafios a enfrentar para que essa máquina impossível se torne realidade. Quase todo motor produzido na mega fábrica da Ducati começou a vida como um brilho no olho do departamento de corrida Force, situado na extremidade norte da fábrica. Essa é a parte mais secreta da fábrica. É aqui que as motocicletas Ducati de Grand Prix e supermáquinas do mundo das corridas de competição são projetadas, fabricadas. Esta é a primeira vez que uma equipe de filmagem já teve permissão de entrar nesse santuário. Hoje eles estão trabalhando no motor que vai mover a motocicleta Grand Prix Latino Rossi. Mais de 220 cavalos e 19.000 rotações, dando uma velocidade máxima de 354 km por hora. Esse trabalho secreto é supervisionado pelo gerente-geral e técnico da Ducati Corse, Filippo Preciosi, um homem consciente de que os avanços de ponta feitos por seu pessoal de corridas formam as bases da mega fábrica e das motos que constrói. Há muitas ideias novas que vêm da área de corridas e que agora estão em vários estágios de desenvolvimento para motos de produção. O motor da nova motocicleta
motocicleta de Grand Prix de Valentino Rossi vai ser diferente de qualquer outro já produzido pela Ducati. Mas muitas das motocicletas de corrida da equipe Ducati que vieram antes dela são as chamadas L-Twin. Um layout que a Ducati tem usado por décadas em suas motocicletas de corrida, com os motores compostos por dois grandes cilindros em um ângulo de 90 graus um do outro em formato de L, em vez de ser composto por mais cilindros menores em uma fileira, no caso em muitas outras motocicletas. Os cilindros grandes dão uma quantidade enorme de poder e torque. E são a forma perfeita para caber em uma máquina de corridas estreita e ágil. A Ducati quer usar seu L-Twin de corrida mais comprovado. Da super motocicleta campeã mundial de 2008, a Testa Stretta, na sua nova motocicleta que se transforma. Mas para fazer isso, eles terão que superar um obstáculo muito grande. Um desafio para o gerente de projeto Federico Savioni. Com certeza, o motor é a alma da moto. Ele dá desempenho, caráter e o som de uma moto. Veramente l'anima, não? O motor de corrida do Testa Stretta tem tudo isso e algo mais. Poder demais, enorme demais de fato, graças a algo radical acontecendo dentro dele. Diferentemente da maioria dos motores, as válvulas de admissão e de escape dos cilindros do Testa Stretta abrem simultaneamente por longos períodos em cada válvula. À medida que gases saem pelas válvulas de escape, ao mesmo tempo a corrente criada suga enormes quantidades de gasolina e ar através das válvulas de admissão, efetivamente dando força turbo ao motor em sentido inverso. Toda essa mistura extra é então incendiada, dando-lhe enorme quantidade de energia, o que é ótimo para a pista, mas incontrolável para muitos dos lugares em que a multistrada pode estar-se. Assim, para domar esse motor, a Ducati está reduzindo o tempo que as válvulas de admissão e de escape ficam simultaneamente abertas, reduzindo o efeito de turbo inverso, a quantidade de mistura de gasolina e ar sugada para dentro do motor e reduzindo o tamanho resultante da explosão dentro do cilindro. O resultado é um motor menos explosivo, muito mais suave em baixas rotações, o que o torna muito mais controlável na forma como proporciona sua potência de foguete. É perfeito para ser usado no Transformer da Ducati. O que nós realmente fizemos no motor de 11 graus Testa Stretta foi não reduzir o desempenho, o que é uma coisa inconcebível para nós, mas reorganizar o seu desempenho. Esta feira domada está sendo construída a apenas 20 metros do departamento de corridas que a gerou, na área de montagem de motores na extremidade norte da fábrica. Aqui, as lições aprendidas em décadas de sucesso na pista de corrida entram na produção de maravilhas da engenharia para o público geral. A área de montagem de motor é composta de duas linhas separadas, cada uma com 15 a 20 técnicos trabalhando em mais de 35 mil motores por ano. A linha de montagem 1 encaixa o virabrequim e o carro na parte inferior do motor. A linha de montagem 2 encaixa a extremidade superior e as laterais do motor, incluindo os pistões, os cilindros, cabeçotes e embreagens. Apesar de esta linha de montagem ser de tecnologia extremamente alta, os motores em si são construídos à mão. Aqui na linha 1, o carro de precisão está sendo montado. Se este procedimento for feito corretamente, as engrenagens vão girar. Se não, elas vão travar e o câmbio não se move. Esse é um sistema de elevada qualidade para verificar se tudo está correto.
seguida, o brequim entra. E depois de 40 minutos na linha de produção, o motor multistrada está prestes a virar uma única unidade. Um robô aplica precisamente selang de silicone ao longo da flange estreita de um lado da caixa do motor. E as metades direita e esquerda do motor são seladas. Uma vez que seus parafusos de fixação no lugar, ele se move linha abaixo. No coração da multistrada, e certamente todos os motores do kart, há um sistema de velocidade exclusivo, desenvolvido pela equipe de corridas há quase 60 anos. Um engenheiro chamado Fabio Taglioni adotou uma forma engenhosa de permitir que os motores em durações extremamente sem correrem risco de explodir. Seu plano era usar canos sólidos e balancins para abrir e fechar as válvulas do motor em vez das molas que os outros motores utilizavam. Nos outros motores, quando as respectivas válvulas tentavam abrir e fechar muito rapidamente em rotações mais altas, as suas molas simplesmente não podiam acompanhar, arrastando as válvulas para trás e jogando-as sobre os pistões. Um problema conhecido como retorno de válvula. Isso fazia com que os motores funcionassem de forma ineficiente ou explodissem. Ao utilizar canos sólidos em vez de molas, as válvulas desmodômicas de Taglioni nunca saltavam sobre os pistões. Assim, os motores podiam funcionar em ações mais altas que os outros motores, o que significava mais poder. Enquanto isso, o motor montado vai para a segunda linha de montagem, onde espera por seus cabeçotes e as válvulas desmodômicas que Os cabeçotes são montados primeiro. Nós os montamos e então eles estão instalados. Esse é um ponto muito importante. Eles terão que trabalhar em um nível muito elevado e sujeitos a altas pressões. Então, a montagem dos cabeçotes é feita em 3 fases. Primeiro, nós os montamos para permitir que as juntas se vedem adequadamente. Depois, os cilindros e os cabeçotes. Então, nós os apertamos com 2 tensões diferentes. Nesse momento, não há nada mais a fazer do que cobri-lo. E o Estas são as coberturas de fibra de carbono. Muito bem, agora que acabamos de cobrir este motor multistrada MTS, está pronto para ser testado. E pronto para o cliente. Construir é realizar algo muito pessoal. Você o faz nascer. Quando construído, é algo nosso. Torna-se algo nosso. Esse pedaço de papel é como as anotações médicas de um paciente em um hospital e vai ficar com o motor acabado durante toda sua viagem pela fábrica. Está agora a caminho de um check-up, um teste a frio, onde pode ser verificado para garantir que tudo está selado e funcionando. Se houver alguma coisa errada, todo o motor é desmontado e não pode ir adiante na linha de produção. É chamado de teste a frio.
pois o motor não é ligado. O testador enche o motor com óleo e a máquina funciona o motor para testar sua capacidade de bombear e verificar se há vazamentos. As linhas de montagem 1 e 2 fizeram o seu trabalho, porque este motor passou. O motor multistrada L-Twin desta treta está pronto para ser transformado em uma motocicleta. Mas o sonho da multistrada que se transforma não é para uma motocicleta apenas, mas para 4 motocicletas em uma. E para que isso seja alcançado, o motor de corrida terá que ser acoplado a um esqueleto aeroespacial, equipado com sistemas de suspensão e porta, e a saída diretamente na ficção científica. Todas as motocicletas de corrida da Ducati têm chassis e estruturas inovadoras. O motor de Grand Prix de Valentino Rossi este ano é única ao não ter estrutura. Mas todos os sucessos da Ducati anteriores foram alcançados utilizando um chassi com uma estrutura tubular. Estruturas tubulares são perfeitas para corridas porque são muito fortes, mas também muito leves, o que significa que são muito rápidas. O departamento de projeto, liderado por Andrea Ferrarese, quer usar a mesma tecnologia para a multistrada. Mas eles têm um problema. O chassi de uma super motocicleta é projetado para corridas de alta velocidade. O conforto não é importante. É ótimo para as pistas, mas não para as ruas e estradas sinuosas, para estradas de terra, condições nas quais a multistrada também terá de trabalhar. O desafio é como enfrentar todas estas questões de uma só vez. Ela integra todas as 4 funções sem criar uma espécie de Frankenstein, sem construir uma moto que foi criada usando-se pedaços de outras motos. A solução da equipe de projeto foi esticar a forma do chassi, tornando a moto mais alta para absorver os alavancos da estrada de terra, mas também aumentando o comprimento para manter o peso de um passageiro ou da bagagem dentro da distância entre os eixos. Ela também tem um raio de viragem menos amplo para a cidade. O departamento de design deu à multistrada o seu esqueleto. Agora, na linha de montagem principal, esse esqueleto vai ser ligado ao seu coração, o motor. Com 75 metros de extensão, a linha de montagem principal é onde os milhares de componentes individuais do supermercado de peças se encontram numa moto Ducati acabada. Aqui, a primeira parte do chassi a ser inserida no motor, braço oscilante traseiro. O braço oscilante de um lado só conecta o motor à roda traseira e é acoplado com um amortecedor de choque que muda de forma. É destinado a permitir a multistrada enfrentar não apenas estradas de alta velocidade, mas também lama, e sujeira das trilhas do off-roader. Por outro lado, em uma estrada lisa, a suspensão da motocicleta não necessita se mover para permitir uma viagem macia. Em estradas de terra, porém, a suspensão tem que ser muito mais macia para absorver o sul saliência. Então, a multistrada terá suspensão ativa desenvolvida para as pistas de corridas e usará a eletrônica para mudar radicalmente o comportamento do braço oscilante traseiro e dos garfos dianteiros. Interrompi aqui só para poder perguntar se vocês estão aí também. Como é que tá? O vídeo tá travando muito? Tá travando? Não tá travando, não. Assim, em relação ao áudio, tá tranquilo. Dá para compreender. Mas interrompe um pouco, mas é só a questão do carregamento mesmo. É melhor baixar mesmo a resolução, porque de vez em quando tá dando umas travadinhas. Aí fica uns gaps. Na maioria das vezes dá pra assistir, só que dá uma travadinha de vez em quando, entendeu? Tenta baixar aí pra ver se... O carregamento, que tá... acho que você colocou no máximo, né? Não, eu coloquei em 480 e 360 agora pra ver. Então, vou ver. Qualquer coisa vocês falam comigo. Beleza.
desempenhos quando se transforma em uma off-roader. Com o núcleo da moto agora completo, tudo mais pode ser conectado a ele. Esta é a área onde juntamos a estrutura e o motor. É um pouco como o nascimento de uma moto. Em seguida, vem os garfos dianteiros robustos. Eles vão segurar a roda dianteira da multistrada. E como o braço oscilante traseiro, eles são uma peça fundamental para a suspensão que muda de forma. Em seguida entra o guidão, onde o cérebro será montado. Essa tecnologia simplesmente não existia há 5 anos. Sim, um cérebro. Um computador de bordo miniaturizado, muito inteligente, desenvolvido por especialistas em eletrônica da Ducati, utilizando tecnologia do departamento de corridas. É essa peça eletrônica que torna o sonho da multistrada que muda de forma possível. É esse cérebro que irá controlar e coordenar a transformação da máquina de piloto de estrada a viajante, a transporte urbano ou a off-roader. É a criação de um homem que trabalhou na vanguarda das corridas por anos, Emanuele Borsetto. O maior problema é o espaço disponível, moto. O senhor Borsetto tinha criado previamente cérebros eletrônicos para a Ferrari, mas em um carro ele tinha muito mais espaço para trabalhar. E teve então que esperar por mudanças na tecnologia antes que pudesse fazer o mesmo para as motocicletas Ducati. Isso recentemente se tornou possível graças à miniaturização de todos os componentes eletrônicos. Para conseguir a moto que se transforma em 4, Borsetto também teve de criar vários cérebros menores, ou unidades de controle para controlar e variar o motor, para mudar ativamente a suspensão de um tipo de terreno para o próximo e para proporcionar diferentes controles de tração para diferentes superfícies. Dessa forma, a bicicleta pode se adaptar instantaneamente a diferentes situações. O maior problema que tive foi o de fazer com que as unidades de controle se comunicassem corretamente entre si. Quando trabalhávamos com apenas uma unidade de controle, esse problema não existia. Agora, a informação deve circular com eficiência e de forma precisa. As unidades de controle precisam responder rapidamente. E cada unidade de controle deve saber exatamente o que as outras unidades de controle estão fazendo. Então, o departamento de Borsetto também tem de projetar um sistema nervoso eletrônico para interligar todos os cérebros. Com isso, as unidades de controle sincronizadas podem coordenar as transformações da máquina entre as suas 4 encarnações muito diferentes, apenas com o apertar do botão de controle de Borsetto. Ajuste o sistema para esporte. E a unidade de controle de motores ajustará o motor para obter a potência máxima e a aceleração de foguete através dos seus controles de motor eletrônicos Ride-by-Wire. Ride-by-Wire é um sistema que opera o motor dependendo da abertura da borboleta do carburador requerida pelo piloto. Isto controla um motor que altera o desempenho, especificamente opera as borboletas do carburador. No passado, este sistema era controlado mecanicamente. Agora é um pequeno motor elétrico que ativamente move essas borboletas. Ao mesmo tempo, a unidade de controle de suspensão ativa outros motores elétricos, movimentando peças da suspensão que muda de forma para modo de superfície lisa para obter uma velocidade máxima. Se o botão de Borsetto for ajustado para o modo urbano, a unidade de controle de motores ajusta automaticamente o sistema Ride-by-Wire
para produzir um poder menos explosivo, mais controlável. O controle da suspensão manda a suspensão dianteira e o amortecedor traseiro se ajustarem para uma configuração de ruas de cidade mais suave, mais confortável. Enquanto a unidade de controle de tração elimina a patinagem das rodas durante o arranque ou aceleração. Produzir 4 motos em uma foi o maior desafio da minha vida, devido à sua complexidade muito alta. Elevatissima. De volta à linha de montagem principal, faltam apenas uma peça principal do quebra-cabeça de se construir uma motocicleta que se transforma. Mas como tudo nessa moto, escolher as rodas certas não é uma tarefa fácil, porque motos off-road geralmente precisam de rodas maiores que motos de estrada. Com a alta performance das corridas em mente, os designers escolhem rodas padrão de 43 centímetros e contam com a ajuda externa para garantir que esta roda menor irá funcionar off-road. A ajuda de um elemento simples que tem a sua própria indústria, os seus próprios peritos e os seus próprios segredos bem guardados. Os pneus. A maioria dos pneus é criada para oferecer máxima aderência em determinadas superfícies. Mas, de alguma forma, um pneumático deve ser encontrado para a multistrada que irá operar em todos os extremos, de pistas de alta velocidade a trilhas de montanha. E esse é um desafio muito difícil. Coube ao gerente de projeto da Multistrada, Federico Sabani, encontrar alguém que aceitasse a tarefa. Ele procurou vários dos principais fabricantes de pneus do mundo. A descrição do pneu exigia características que contradiziam umas às outras. De fato, os requisitos do pneu são tão contraditórios que só um fabricante de pneus respondeu aos avanços da Ducati. A Pirelli e o diretor de testes, Salvatore Penisi. Eu me lembro das primeiras reuniões que tivemos no departamento técnico muito bem, com nossos colegas em testes sobre o pedido da Ducati. Francamente, eles nos pareciam pedidos fortes. Não quero usar outro termo, mas eles eram um bocado fortes. Tendo fornecido pneus há décadas para campeões de motocross e superbike, a Pirelli parecia a escolha. A Pirelli tem vasta experiência nas 4 áreas, por isso temos o conhecimento, mas a dificuldade foi equilibrá-las em um só produto. Calçar a multistrada é um trabalho difícil até mesmo para a Pirelli, porque normalmente os pneus são feitos de maneiras completamente diferentes para realizar diferentes tarefas. Para alta velocidade em circuitos e estradas, você precisa de pneus macios e lisos com muito pouca banda de rodagem, dando-lhe grandes quantidades de borracha em contato com a superfície para a máxima aderência. Mas para o motociclismo off-road, você precisa do oposto, muitas ranhuras para canalizar a lama e a água para fora do pneu, e pneus duros que não se desgastam instantaneamente na superfície áspera e saliências nodosas para atravessarem a poeira e a sujeira. Para trabalhar tanto dentro quanto fora da estrada, os pneus de estrada vão precisar de todas essas coisas de uma só vez. Após um ano de desenvolvimento e mais de 30 protótipos diferentes, a Pirelli está finalmente feliz com a sua criação. A solução foi um pneu com compostos de borracha diferentes em diferentes partes de sua superfície. Um pneu bicomposto. Borracha dura e grossa, resistente à perfuração, constitui a parte central, ideal para sobreviver às pedras afiadas encontradas off-road. Enquanto borracha macia e pegajosa compõe as laterais, dando muita aderência nas curvas em alta velocidade. Isso é combinado com um desenho de banda de rodagem muito inteligente. Ranhuras o suficiente para drenar lama e água do pneu do off-road, mas nem por isso sulcos demais, que reduziriam a quantidade de energia que a multistrada pode produzir em uma estrada de asfalto em alta velocidade. E ainda menos sulcos são cortados nas bordas de borracha pegajosa, maximizando a aderência disponível em curvas de alta velocidade. Os novos pneus multiuso são chamados Scorpion Trails, trilhas do escorpião. 4 horas e 20 minutos desde que seus componentes deixaram o supermercado de peças, a motocicleta de ficção científica da Ducati que se transforma está começando a aparecer com uma motocicleta de verdade.
algumas adições finais e toques de acabamento. E a multistrada está completa. Finalmente pode descer cuidadosamente no chão e rodar pela primeira vez. Após anos de desenvolvimento, 10 milhões de euros de investimento e o trabalho de alguns dos mais brilhantes cérebros da engenharia de corridas, vai funcionar? E vai vender? Antes de a nova motocicleta da Ducati que se transforma em fechar a mega fábrica, o departamento de testes tem um último teste para ela. Ou melhor, testes, testes e mais testes. Na verdade, a multistrada é a moto mais testada da fábrica Ducati. Aqui as emissões e a regulagem do motor. Em seguida, o motor é ligado pela primeira vez em uma estrada rolante. Agora é hora de saber se o motor de corrida domado funciona como esperado. Se as unidades de controle eletrônico movem-se suavemente entre as suas configurações e se a suspensão se transforma corretamente. Em uma simulação de 30 km por hora, a roda da frente está bem. Mas e quanto à parte traseira da moto? E o motor ligado a ela? O testador começa a abrir o acelerador e as rotações aumentam. Segunda marcha. Terceira marcha. 5.000 rotações e 120 km por hora. Quarta marcha. ...135 km por hora, o ponto crucial do teste de motor foi atingido. Apenas 8 horas após seus clientes terem fechado o supermercado de peças, a linha de montagem fez o seu trabalho e a multistrada acabada pode ser passada para a cessagem. Onde é limpa, polida e a espera em potencial. No papel, umas motos avançadas já feitas. Mas e no mundo real? Na estrada? Como todos os sistemas complexos funcionam, não isoladamente, mas juntos, como parte de uma motocicleta única e se forma. Na estrada, o motor de corrida gentilmente fornece 1.200 cilindradas da roda traseira. E a suspensão é movida para sua configuração mais confortável. E a aceleração do motor, com velocidade diferente no estado bruto, é contida pela unidade de controle eletrônica. Assim, o que de outra forma poderia ser uma fera selvagem para se controlar, é domesticada para assumir o papel de viajante de longas distâncias. No entanto, como o Sr. Borsetto planejara, com um clique de um botão no guidão, o viajante de asfalto de longas distâncias transforma-se para encarar a lama e os buracos da estrada de terra.
A suspensão controlada eletronicamente muda fisicamente para absorver buracos, rochas e solapamentos. As configurações do motor se alteram para dar mais poder utilizável em velocidades mais baixas. Os pneus Scorpion Trail da Pirelli atravessam a lama, agarrando-se à superfície abaixo. Mas foi no circuito de corridas que a Ducati fez seu nome. Então, é claro, essa máquina mutante foi projetada para estar confortável em altas velocidades também. Com o cérebro de modo clicado para esporte, o motor se transforma para que toda a sua fúria entre em cena. O poder sobe um terço para 150 cavalos. Os controles ride-by-wire do motor alteram a aceleração de lisa e calma para brutal e competitiva. A suspensão fica agora muito mais rígida. E quando a moto se inclina nas curvas rápidas, a borracha macia da lateral dos pneus adere à estrada. Boa noite. Vou fazer chamada daqui então, né? Bem, como o Astor falou no começo, a gente pôde assim, ver agora durante o vídeo, esse é um dos pontos importantes da engenharia, né? Então, a gente, até quem não entende, quem não gosta de corrida de moto, quem não gosta desse sentido, de Fórmula 1, por aquilo que pareça, eu meio que faço parte desse público, apesar de eu amar o contexto da engenharia, não tem como não se fascinar por tudo isso que foi feito. Então, o trabalho de uma vida se resume em apenas 6 meses, né? Porque esse motor usa uma temporada, na próxima já é outra, mas esse é o conceito um dos conceitos que a gente consegue enxergar nesse vídeo. E trazendo um pouco da prática, principalmente a parte de gestão e liderança, acho que a gente não falou no começo, a gente pode compreender a quantidade de gente que é necessário para fabricar um único motor. Ou, na verdade, quando para fabricar, desde a parte do projeto, como na parte de construção em si. Então, como engenheiro, na verdade, como o grupo de engenheiros, né, porque a gente percebeu no vídeo que não é apenas um engenheiro responsável, aí são vários, então às vezes, na maioria das vezes, somos nós somos os engenheiros que vai tomar decisões, entendeu? Então, esse acho que é o grande passo que a gente procura fazer quando a gente fala, pensem, imaginem, e assim começa a brincadeira da engenharia. É muito fascinante, mas aí eu não vou ficar falando muito. Deixa eu passar a palavra para a professora Tasso, para a Marília, poder complementar. Professora Marília. Então, como eu estava vendo, a responsabilidade, eu ia falar sobre isso, a questão assim de você sempre estar pronto, né, para os desafios. Eu sempre gosto de comentar em sala de aula que a importância até mesmo da disciplina que eu estou ensinando agora para as turmas de civil e mecânica, é meio que uma revisão para dar uma reforçada naquilo que eles viram em cálculo. E uma grande queixa que os alunos têm sobre os cursos de engenharia, sobre a base, né, de engenharia, seria por conta assim de por que ver tanto cálculo, todas aquelas coisas, eu sempre falo para eles. E isso aqui vai trazer a base para eles, porque o engenheiro ele vai ser para solucionar. Ele vai ver o problema diante dele e ele vai tentar solucionar. Até mesmo quando você estiver num cargo, em uma certa empresa bom, você vai se deparar com desafios. As pessoas vão lhe colocar em situações onde você precisa trazer soluções, você precisa inventar algo, você precisa criar algo, ou até mesmo executar algo que já foi inventado, que já foi projetado. E tudo isso requer de você não só a parte técnica, mas requer a questão de gestão de pessoas, a questão de liderança, e por isso a importância de todas as disciplinas que você paga, que você tem durante o curso.
para que você possa realmente sair um bom profissional, um excelente profissional. Até porque a pressão em cima de você, aqui nem se fala, né, num projeto desse, mas às vezes para você, uma grande pressão vai ser você somente desenvolver um projeto elétrico, predial, ou desenvolver outros projetos que, comparados à complexidade, é bem menor. Mas por você ser uma pessoa, um profissional recém-formado, isso daí vai trazer para você uma certa pressão. Então, por isso a importância do aproveitamento e tentar ao máximo aproveitar tudo que é visto durante o curso, né, para que você realmente saia e no momento de se deparar diante dessas situações de decisão, você possa optar por encarar o desafio e ter um grande resultado, até porque, falando aí, a quantidade de pessoas que estão envolvidas. Então, muitas pessoas estão envolvidas, dependendo do seu projeto dar certo, entendeu? Então, muita coisa, muito recurso e muitas pessoas se envolvem em um projeto que é total responsabilidade do grupo de engenheiros, né? E só complementando o que você está falando, a gente pega no ponto de um sinal, arredondamento de 4,5 para 5, imagina num projeto desse, você errar 1 milímetro, a gente não joga 1 milhão fora. Pois é, às vezes a gente fala até mesmo de sinal, né? Ah, professora, mas é só um menos que não, vai fazer falta sim. Como dizem alguns, né? Gostam até de contar piada, algumas pessoas dizem que é por conta desse mais, desse menos, que muita ponta cai, né? Então, assim, tudo isso é importante. Pois é, pessoal, fazendo uma síntese aí muito bem, do que o professor Policarpo colocou muito bem, a professora Maria também pontuou muito bem, para vocês verem a dimensão que os conhecimentos e o diploma, essa oficina que a gente fez, essa ideia de apresentar a vocês esse dia de trabalho, essa questão de pressão de projeto, de entregar resultado que os engenheiros estão submetidos, é justamente para vocês terem uma dimensão do que o diploma de vocês e o conhecimento, que é o principal que vocês vão adquirir, pós-nasal, vai poder proporcionar para vocês, entendeu? Porque, veja, num país em que a grande maioria da população ganha abaixo de 3 mil reais, acho que 1% da população ganha um pouco acima de 20, 25 mil reais, vocês vão entrar de cara com uma profissão que o CREA já obriga a pagar, se não me engano, são 8 salários mínimos. O professor Policarpo, a professora Marília pode me corrigir se eu estiver errado. Se não me engano, são 8 salários mínimos, 40 horas. Ele varia em torno de 7,5 a 9. É um pouco estadual isso, mas essa mesmo, de 8, 8,5. 40 horas é mais ou menos uns 8 mil, né? De 8, de 7,5 a 9. Aí depende do estado. Tem um pouco de variação. Pronto. Vocês acham que o CREA bate o martelo nessa remuneração? Por quê? Por que vocês acham que vocês, só porque vocês estudaram essas disciplinas, vocês vão merecer ganhar esse salário? Não, pessoal, vocês vão ganhar esse salário porque vocês vão ser essas pessoas que vão falar quando a empresa estiver passando por um mau bocado, quando a empresa estiver passando por uma crise, vocês que vão ser os responsáveis por pensar, vão ser os responsáveis por agir, por desenvolver um projeto, por desenvolver um produto, para ajudar na alavancagem da empresa. Vocês que o dono, o empresário, que o grupo societário a qual pertence a empresa, ou o empreendimento que você trabalha, vem em vocês que eles vão estar confiando. É no conhecimento que vocês vão ter, é o trabalho que precisa ser feito, que vocês têm essa ferramenta, têm esse conhecimento para desenvolver esse trabalho. Veja você, a empresa produz moto de luxo, olha aí o preço que o professor Policarpo está projetando, essa Ducati Multistrada, a qual o documentário se referiu, o preço chega a quase 100 mil reais. São motos de luxo, e que a empresa estava passando por uma crise econômica à época, e o corpo de engenharia teve a ideia de bolar um novo produto, totalmente diferenciado do que
do que já se conhecia no mercado, para poder a empresa startar na frente de todo mundo e sair da crise primeiro. Então, veja vocês, que eles pegaram toda a expertise da Ducati, eles já fabricaram as motos para grandes competições, e saíram adaptando, saíram projetando para criar essa moto 4-em-1, uma moto que possa ser extremamente rápida, uma moto que possa ser extremamente confortável e que possa andar em qualquer tipo de estrada. Eles saíram adaptando o projeto, que desenvolveram essa tecnologia do computador embarcado, conversar entre os sistemas, para um toque de um botão seu no dedo, a moto se comporta de uma forma totalmente diferente para o que você escolheu. Esse pessoal que desenvolveu isso pertence ao corpo de engenheiro da empresa. São vocês no futuro, entendeu? Essa oficina é mais para mostrar e dar esse impacto do poder que vocês vão ter na mão. Vocês não receberão a remuneração de vocês, não é à toa. Vocês vão lidar com muito dinheiro. O projeto aí do documentário são 10 bilhões de dólares. Então, veja você, a empresa está em crise, está baixa de vendas, passando por uma crise mundial, e a empresa decide investir em pesquisa, em desenvolvimento, 10 bilhões de euros. 10 bilhões de euros, ou seja, ela está botando 10 bilhões de euros na sua mão, ou seja, não só da sua, né, mas do corpo de engenheiro da empresa, para vocês lidarem com isso e, a partir disso, tirarem a empresa o mais rápido possível da crise. Então, a ideia dessa oficina de hoje é justamente dar esse impacto, ver até onde vocês poderão atuar e poderão ajudar no desenvolvimento social, no empreendedorismo, onde vocês vão atuar. Não se enganem, tem várias indústrias aqui, né? A gente não precisa ir longe, tem várias indústrias aqui na região, e vários engenheiros com cargos de chefia, como esse que vocês viram no documentário, ganham muito bem. Por quê? Porque esses são os profissionais responsáveis por lidar, por tirar a empresa da crise, por alavancar os lucros, certo? Por fazer o desenvolver do produto e correr bem na empresa. Vocês não vão, vou sair daqui, já vou virar chefe, vou ganhar 10, 20, 15 mil. Não, vocês vão entrar como engenheiro de júnior e tal, a depender da sua competência, certo? Dependendo da sua competência, vai entrar com júnior, vai crescendo, vai ganhando a fidelidade da empresa até conseguir esses cargos de gerência. Isso não está longe de você, pessoal, certo? Esse documentário, essa vivência aí que o documentário passou, não está longe da gente. Tem várias empresas na região aqui, milionárias, que pagam muito bem aos seus colaboradores e buscam qualidades que vocês estão desenvolvendo aqui dentro da sala. Por isso, o que a professora Marília pontuou, o professor Policarpo falou, é importante, extremamente importante, toda e qualquer disciplina que vocês pagam aqui, todo e qualquer raciocínio que vocês desenvolvem. Nada aqui é à toa, entendeu? Nenhuma disciplina do seu corpo aí, da matriz, que vocês não vão pagar até se formar, tudo é para apresentar o conhecimento a você, para moldar o seu raciocínio e deixar você um profissional mais adequado possível para ajudar no desenvolvimento econômico e social do país. Acho que é mais ou menos essa era a ideia que a gente estava querendo pontuar nessa oficina, né, professor? O professor Policarpo pode complementar também. É justamente isso. Então, é algo que às vezes a gente sai como chato, assim, quando a gente fala, turma, vamos pensar, sai da ideia de gravar fórmula, de gravar equação. Exatamente. É isso o que eu falei no começo, o Tasso também reforçou, a professora Marília, a gente, como engenheiro, a gente é pago para pensar, entendeu? Então, nós somos, na verdade, né, não esquecendo da gente, ali já está nessa ruim, a gente é pago para apresentar soluções. Então, se for só para trazer problema, então não precisa mais não. Então, é justamente isso, utilizar o conhecimento que tem na graduação, que vai adquirir fora dela. Por isso que eu incentivo muito a ideia do aerodesign, a ideia do Baja, porque esse conhecimento que eu tive na graduação prático, eu agradeço muito ao Baja, participei junto ao Sastro também. Então, isso faz com que a gente tente enxergar um pouco o mundo lá fora. Então, aproveitem, é chato, o professor pega no pé, a gente tem que passar por isso, mas, além disso, observem as oportunidades e comecem a pensar cada vez mais, porque
como o Tasso até pontuou, o mercado vai cobrar isso da gente. E se a gente não conseguir retribuir essa forma, então isso vai valer a pena só ter o diploma, entendeu? Thiago, o maior desafio no mercado de trabalho recém-formado, cara, é como eu falei, na minha opinião, é como eu falei no instante. Ou algo a mais. Por exemplo, durante a graduação, o que você fez? Entre o Aerodesign, entre o Baja, entre o projeto de extensão científica, para que você desenvolveu um produto, que você fez um algo a mais. Então, essa é uma situação que vai trazer, que vai lhe ajudar durante a sua formação. Não é só ter um diploma, entendeu? Então, é justamente isso, é buscar meios para você comprovar que perante uma entrevista de emprego, você, além do conhecimento que você tem, é curto, é faculdade de graduação, mas como eu falei, é um diferencial, você demonstrar apto a aprender. Então, como a gente repetindo, a gente é pago para pensar. Então, se você é pago para pensar, se moldar uma situação também é analisar, pensar e compreender as oportunidades. Então, isso é um grande desafio que a gente tem que entender, entendeu? E assim poder encarar e vencer essa oportunidade. Eu não tenho uma fórmula pronta, sai da faculdade, faça isso que você vai ganhar 10 mil reais. Mas eu acho que essa é a dica que eu posso te dar. Acredito que complementando o que Policarpo falou, Thiago, acho que o maior desafio, desde quando, pelo menos, foi o que eu vi, né, durante minha graduação, acredito que os colegas, o professor Policarpo e a Maria também, devem ter observado isso, é você, além, buscar o algo a mais que Policarpo citou. Ou seja, você já ter a sua visão, você agora, não sei qual período você esse período, não sei que período você já começar a buscar qual é o perfil de profissional que o mercado hoje exige, entendeu? Não fique se enganando que só porque eu fiz a faculdade, eu tenho o meu diploma, o mundo vai se abrir assim fácil. Não. Procure compreender, procure discernir qual o perfil do engenheiro, se você é engenheiro mecânico, se você é engenheiro civil, procure ver o que o mercado está exigindo desse profissional hoje. A partir do momento que você já observa isso e você já começa a trabalhar para se amoldar esse perfil, você já está na frente de muita gente. Então, acredito que um grande desafio é você ter essa visão lá na frente. Procure ver, professor, como é que eu posso ver isso? Procure ver nas vagas de trainee, procure ver nas vagas de estágio, o que o pessoal está requerindo. Se você dá uma olhada, se você já buscar, pesquisar e compreender o que o mercado está exigindo, você já começa a estar na frente de muita gente. Você já, está pedindo inglês, eu tenho que saber inglês, então, beleza, o que eu posso fazer para ser inglês? Não tenho dinheiro para pagar um cursinho. Vai para o YouTube, cara. O professor Mário Vergara, procura ele lá, ele ensina de graça a metodologia dele, como você aprender inglês. Eu uso essa metodologia para o inglês que eu sei. O mercado exige que você sabe inglês e espanhol. Cara, vai tentar aprender. O mercado exige que você tenha um conhecimento aqui em determinada área, em determinado pacote de informática. Procure se especializar nisso. Bicho, como é que eu posso fazer? Se você tiver condições, saia para fora do país, entendeu? Tenha vivência internacional. Não seja só mais uma carregar um diploma, certo? Desenvolva, fazendo a linha do tempo, né? Desenvolva o seu raciocínio o máximo que você puder em todas as disciplinas. Busque os projetos, como o professor Policarpo, que vão lhe ajudar, vão lhe tirar do mundo acadêmico, de só sentar ali para o quadro, olhar para o quadro, olhar para o professor falar. Busque essa vivência de projetos, de aerodesign, de Baja, certo? Busque esse tipo de desenvolvimento e, por fim, tente ao máximo possível se adequar ao que o mercado está pedindo. Se você fizer isso, cara, eu acho que você vai estar vencendo o maior desafio do mercado, que é adentrar nele. Uma vez que você entra no mercado, que você começa a ganhar experiência, aí o céu é o limite para você. Mas só, acho que, primeiro também, você tem que entender qual é a sua área, né? Eu quero ser professor, então mestrado, doutorado. Eu quero ser empreendedor.
vai buscar como é que você quer, como é que é a empresa de engenharia, como é que se empreendedor, eu quero realmente a vaga de trabalho, eu quero trabalhar, ter carteira assinada. Aí vai estudar o mercado e vai para cima. E só para complementar, assim, foi algo que eu passei na minha graduação, e também que muitos colegas, não só comigo, que aconteceu comigo, mas com outros colegas meus, que a gente tem até a dificuldade, que é algo que você, o quanto mais cedo você começar a buscar projeto, buscar essa questão de monitoria, tudo isso, porque você vai experimentando, porque até mesmo você pensa, lecionar, tipo, ser professor, nunca vai ser, não é o meu perfil, nunca foi. Sendo que o ensino superior é outro modelo, tem uma data um pouco diferente, é outro mundo. Então, através da monitoria, você já pode descobrir isso. Você pode descobrir também você conseguir se identificar na parte de pesquisa. Tudo isso você pode descobrir já agora, estando na graduação. Não é necessário você se formar para você ter noção disso. E isso vai lhe ajudar muito, até mesmo na área, dentro do seu curso que você quer seguir. Eu falo pelo meu, por exemplo, engenharia elétrica. Engenharia elétrica tem várias ênfases. E na instituição que eu me formei, tinha várias ênfases também, porque de instituição para instituição vai variando o foco que dá nas ênfases. E tudo isso é bom. E é através de você estar inserido em projetos, estar desenvolvendo projetos, até mesmo como voluntário e tudo, você vai vendo, vai experimentando um pouco de cada área e vendo com o que você vai mais se adaptando. Para que quando venha a ter a sua formação, porque vai chegar o medo, a insegurança, tudo isso que é normal, que é algo comum de um recém-formado, você já tenha eliminado essas suas indecisões, essas suas, será que é realmente isso que eu quero? Será que é realmente esse foco que é? E daqui a 2 anos eu vou querer, eu não vou estar arrependido. Então, isso é muito importante e aproveitem ao máximo, porque a gente reclama, enquanto a gente é aluno, reclama, fala que não aguenta mais, quando passa quer voltar. Então, assim, que vocês possam aproveitar ao máximo, tudo que envolver prática, projeto, tudo que envolver, seja palestras, o que for. Sempre é bom vocês estarem participando, envolvidos, até também, até por questão do conhecimento das pessoas. Como, por exemplo, vai conhecer um professor, conhece um profissional, que ele é externo à instituição, mas querendo ou não, você está fazendo ali um network, né? Criando relações que futuramente pode auxiliar e ajudar bastante. Essa visão futura profissional que pode ajudar. Sim, com certeza. Só pegando um gancho, uma ideia massa que, assim, acho que eu vou falar um pouco por mim, por acompanhar mais, porque sempre foi meu colega de graduação. Nossos professores, que nós fomos meu colega do Alan, não foi? O seu também? Como é, Policarpo? Pode falar, por favor. Meu orientador do TCC? Alan? Foi Pereira. Alan, mestrado e doutorado agora. Mas tem um mesmo pensamento. Quando desenvolver um TCC, algo que você vai usar, que pode ser usado na vida. Não é desenvolver um estudo que talvez nunca aconteça. Então, essa pode ser um grande diferencial. Por exemplo, vou falar por mim, minha tese de mestrado foi patenteada e está sendo apresentada para as empresas. Então, se der sorte, eu ganho dinheiro. É uma boa. Mas a ideia é de que algo tecnológico que vai ajudar a humanidade em algum ponto. Entendeu? Como tem uns amigos nossos que também, aqui da própria Univasf, que desenvolveram também um mestrado, patentearam e então, é uma situação que vale a pena. Entendeu? Então, pense muito nisso. O que é que o mercado pode melhorar? É um estudo resumido? Com certeza. Mas é um estudo que pode sair da intuição de algo grandioso? Ótimo, melhor ainda. Alguém mais tem alguma pergunta aí?
Já que não, professor, tem algo a acrescentar? Senão a gente vai se despedindo por aqui pelo nosso horário. A previsão é horário de aula, mas a gente acabou passando algo bom, por uma boa causa. Ótimo conversar. Algo a acrescentar? Eu acredito que a gente já discutiu, exauriu já a discussão, né? Acredito que já discutimos o suficiente já. Se ninguém mais tem nenhuma dúvida, a perguntar aí, pessoal, no chat. Acredito que foi uma boa experiência, uma boa abordagem, né? Uma boa discussão aqui. Minha namorada passou ali no fundo, vocês ignorem aí, por favor. E essa parte do fundo aí? Fantasma passando aqui, do nada, pá. Na minha última aula de termodinâmica, meu gato pulou, ficou em cima do quadro, apagou quase tudo. Acontece. Ele queria participar, velho. Mas pode ser, Raul. Esse papo é sempre bom, eu gosto muito de conversar. Ainda mais quando traga alguma ideia, também o Thiago falou, alguma ideia que é construtiva. Se for preparar para conversar sobre se vai chover, qual foi o melhor anime que eu assisti semana passada, eu converso também, mas com bem restrições, né? O melhor anime que eu tinha semana passada, foi? Eu tô assistindo, sai, lembrei agora. Eu tô assistindo One Punch Man, velho. É massa, da hora. Esse é o da Liga. Mas aí a gente vai conversando e qualquer coisa, fique à vontade em nos chamar. Confecção de carro, pesa. Porra, esse é um tema pesado, Raul. Mas é um desafio a ser considerado, viu? Muito bom. Gostei. É um desafio a ser considerado. Não, esse desafio é bom. Mas a gente vai marcar com calma. A gente vai tentar ter alguma possibilidade, alguma ideia boa. E a gente vai conversando. Certo? Mas, quero agradecer a todos por um pouco mais, essa quase 2 horas do papo.